Eu sou Tônia Mota, nasci em Itaperuá, na Paraíba, e comecei a atuar na poesia ainda jovem. Meu irmão, o poeta Zé Vicente da Paraíba, que me descobriu como cordelista. Eu escrevia poesia e um dia ele encontrou meu caderno e disse: "Tá nascendo uma cordelista". Eu não sabia nem que eu fazia cordel. E ele que descobriu. E como na minha família tinha poetas, repentistas, por parte de mãe, meu avô era poeta, cordelista, e meus dois tios, por parte de mãe, um era cordelista e o outro era cordelista e repentista, violeiro. Então eu nasci nesse meio. Quando eu nasci, cantou na minha casa meu irmão Zé Vicente da Paraíba, o saudoso Zé Vicente da Paraíba, e meu saudoso tio Jesuíno Anacleto da Silva. Fizeram uma baionada de viola em homenagem ao meu nascimento. A comemoração foi isso. Então eu nasci nesse meio, cresci vendo cordelistas, indo participar nas casas dos amigos, nas feiras, ver os repentistas cantar, que eu me deliciava ouvindo, né? Eu ia para as feiras e quando chegava, sempre tinha uma dupla de violeiro cantando e eu fugia, que mamãe tinha um café e eu era a garçonete do café. Mas mamãe me mandava fazer algum pagamento e eu aproveitava para fugir, para ir ver os repentistas na feira cantando. Então não podia deixar de seguir nesse meio. Depois de adulta foi que eu tomei consciência que era importante eu dar continuidade, porque eu estava vendo meus tios envelhecendo, meu irmão, que era o poeta repentista, e eu digo, vão morrer, e quem é que vai ficar levando a poesia na família? Então me senti responsável e tomei a responsabilidade nos ombros e comecei a fazer cordel. Em 2000 foi que eu fiz o meu primeiro trabalho, mas só vim publicar em 2009, no ano que meu saudoso irmão faleceu. Porque antes eu tinha até vergonha assim de dizer que era cordelista. Ele sabia que eu era, eu escrevia cartas para ele em cordel e ele me respondia em cordel, que era tipo uma aula, que eu sentia necessidade de pedir orientação a ele. E eu escrevia as cartas em cordel e ele me respondia também em cordel, em cestilha, em setilha. E ele me dizia as modalidades que tinha na atualidade e eu ficava por dentro. Então, em 2009, quando ele faleceu, eu fiz um trabalho em homenagem a ele, intitulado Para Sempre Eternizado, um tributo ao saudoso Zé Vicente da Paraíba. Aí eu senti que era a hora de eu começar realmente. Aí foi quando eu comecei. Eu gostava demais de Patativa do Assaré. Sempre que eu tinha oportunidade de encontrar algum trabalho dele, eu procurava ler. Como a gente tinha dificuldade financeira, eu não comprava esse livro, né? É difícil. Só quando eu chegava na casa de alguém que tivesse, por exemplo, na casa do meu sobrinho, tinha na estante dele, eu me deliciava lendo, né? Patativa do Assaré, eu gostava demais. E também eu admirava também outro escritor que também é poeta, e as pessoas pouco conhecem dele, era Ariano Suassuna, também, que era da minha terra. Eu admirava muito e admirava as poesias dele. Por sinal, lá em casa eu tenho guardado comigo um jornal que publicou um poema de Ariano Suassuna, e eu guardei isso comigo de lembrança. Está guardado comigo. Inclusive você fez um cordel. Eu fiz um cordel em homenagem a Ariano Suassuna, que é da minha terra, né? Ariano Suassuna é de Itaperuá, Paraíba. Na verdade, ele nasceu em João Pessoa, mas foi criado lá. E era muito família lá em casa. E lá em casa era como se fosse amigo da família. Estava sempre lá em casa. Dia de feira ele ia lá para casa tomar café com mamãe e papai. E conversar, bater papo. Inclusive fazer os laboratórios, quando ele estava escrevendo algum livro, que mamãe e papai conheciam alguns personagens. Então ele ia lá para casa fazer isso. E a gente era muito família. A poesia, de um modo geral, Nando, a natureza me inspirava muito. Quando eu
conseguia ir para o interior, aquilo ali me inspirava. No caminho eu já ia abrindo os horizontes, a mente se fervilhava de poesia, sabe? Nas estradas, sabe? Acho que eu vendo a natureza, me soltava. Mas hoje, como a gente vive na área urbana, então a poesia ficou um pouco mais pesada com as coisas do dia a dia, o cotidiano, o social. Isso me deixa também muito... me inspira também, de qualquer maneira. E, por sinal, tem uma música nesse CD que que eu fiz, é a Selva de Pedra, que é: vou embora pro sertão, quero ver a terra molhada, o sertão é mais bonito quando a terra está molhada. Quero ver a invernada, o sertão é mais bonito quando a terra está molhada. E que eu falo que nós moramos numa selva de cimento, que casa tem porta de janela, mas tem que ser gradeada, tá vendo? Já fica uma poesia mais pesada, falando das violências que existem na cidade, de tudo isso, né? Então, de qualquer maneira, não falta inspiração. Pode ser uma inspiração pesada, mas pode ser uma inspiração leve. E nesse CD tem uma poesia que retrata isso. Depois que eu comecei no meio artístico, poético, já escrevi um livro, Sabores Diversos, que é um livro com receitas culinárias e poesia. E também já desenvolvi um programa de rádio intitulado Universo Cultural, que durou 3 anos, foi numa rádio comunitária. Foi 3 anos, mas era um programa de muita audiência, onde eu levava os artistas da terra e os entrevistava, e só tocava no meu programa no horário das 13 horas às 16 horas. O programa ia todo sábado, e levava os artistas daqui da terra para ser entrevistado. Era um programa muito bom, tinha muita audiência. Eu gostei muito de fazer dessa experiência. E atualmente eu sou coordenadora da Estação do Cordel, participo assiduamente, sou a presidente da Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel, onde vou passar uns 3 anos, né, à frente. Estou ainda presidente. E também nós estamos participando do Bando Fabião, que é um grupo que faz apresentações populares, como reizado, samba de roda, com o criador é o professor Marcelo Oton, e a Cacique também está à frente. Então, eu estou sempre atuando nessas frentes, como poetisa, como cantora também, que eu já tenho 2 CDs gravados. O primeiro foi Saudade da Minha Terra, e esse aqui já é o segundo, Nordeste Feito de Alma. E já fiz um DVD também, intitulado Tônia Mota e Amigos. Os eventos que eu participei foi sindicatos bancários. Já participei também do Cine Saúde, da live do Cine Saúde. Também quero agradecer o carinho de todo mundo que já me convidaram. E também participo com o maestro Chiquinho do Acordeon, do grupo Chiquinho do Acordeon e os Potiguares, onde nós também fizemos um CD juntos, onde tocou Chiquinho do Acordeon, João Aranha, meu esposo. E eu tenho participação nesse CD, gravando 2 faixas. CD do Chiquinho do Acordeão e os Potiguares. E também já participei, Portugal, né? Já estive em Portugal também. E também foi uma viagem de trabalho, né? Na época eu fui como babá de uma criança, filha de um português e de uma senhora que é muito minha amiga, hoje em dia são muito meus amigos, é o senhor Bernardino e dona Marilene. Ela é de Campina Grande, da Paraíba, e ele é português. Então, me convidaram para ir com eles, acompanhando, e eu fui. Como eu cozinhava, que eu também sou cozinheiro profissional, e levaram a família, e eu fui acompanhando para, se eles não se adaptassem à alimentação de lá, eu poderia assumir como cozinheira para fazer a comida das crianças, que as crianças não tinham costume. Mas foi muito boa a viagem, foi uma viagem turística para mim, que não tinha nem imaginado que iria a Portugal, e foi muito bom, adquirir experiência. Por sinal, no livro que eu escrevi, Sabores Diversos, que não está aqui, está esgotado, tem muitas receitas que eu aprendi lá também. Já participei do Forraço, e
Uma das músicas que está no meu primeiro CD foi uma música que eu defendi no Forraço. O meu segredo. Tô ficando apaixonada. Venha logo, meu amor, quero ser a tua amada. É uma música que eu defendi, mas eu fui mais o interesse de participar como se fosse uma vitrine para que eu mostrasse o meu trabalho. Não estava preocupada se ia ser classificada, se sair em primeiro ou segundo lugar. Fui mais com essa intenção. Classificada você foi? Fui, mas participei e fiquei somente na classificação, porque a gente participa assim, e foi muito bom, porque foi uma experiência de grande público. A primeira grande experiência de grande público. Foram marcantes, sim, Nando. Um dos prêmios que mais tem me balançado ultimamente foi o prêmio Mestre de Cultura do município da Funcarte, né, que eu participei. Foi uma amiga que indicou, a Graça Cavalcante, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E foi uma coisa assim, para mim foi surpresa. Eu estava indicando outras pessoas da academia, os mais idosos, para participarem, que ela me ligou pedindo nomes de pessoas e eu indiquei várias pessoas, incluindo o seu Manuel Silva, a poetisa Rosa Regis, que eram os mais velhos que atuavam como cordelista. E só que uma das pessoas que eu indiquei não morava nessa região aqui na cidade, né, no município de Natal. Então não podia participar. Aí ela foi, inverteu, me colocou. Aí eu fui premiada, isso foi uma glória. Nós ficamos de mãos atadas por um bom período hibernando. Depois veio o boom das lives. Então eu participei de várias lives, fiz várias lives, mesmo sem ser profissional, em casa, para aquecer a nossa alma e o coração e a alma de quem estava em casa também, com a música, com a alegria, porque a gente sente-se tolhido sem poder fazer nada, e isso é muito ruim. Muitas pessoas ficam em depressão, ficam deprimido. Eu fiquei assim, estagnada por um tempo. Depois me veio a cobrança: você não vai fazer live? E essas tecnologias às vezes me afastavam um pouco, porque ficava difícil, eu não tinha muito material tecnológico adequado para fazer, mas fiz algumas lives domésticas, assim mesmo, celular meio fraquinho, mas foi feito. E também não poderia ficar distante da nova tecnologia, a gente tinha que estar atuando. Aí nós fizemos várias lives, por sinal, agora dos projetos da Lei Aldir Blanc, né, nós tivemos que fazer algumas lives, e o que for preciso a gente vai fazer. Essa poesia que eu vou declamar agora Saudade Não É Peixeira, é muito pedida, inclusive o poeta Eduardo Viana fez, ele é lá de Salvador. O poeta Bob Mota aproveitou o tema e também fez Saudade Não É Peixeira, Mas Corta o Peito da Gente, e eu sempre declamo porque o pessoal pede. Eu vou dizer assim: meu sentimento é sincero quando eu gosto de alguém, pois a quem eu quero bem, abraçar o que mais quero. Às vezes me desespero, fico de cabeça quente, quero esse amor caliente para tê-lo a vida inteira. Saudade não é peixeira, mas corta o peito da gente. Quanto mais fico carente, mais sinto saudade sua. Vou passear pela rua, tentando tirar da mente aquele abraço envolvente que me fazia sonhar, com desejo de te amar antes de sair pra feira. Saudade não é peixeira, mas corta o peito da gente. Quando eu lembro o teu abraço, eu sinto até arrepio, vivendo nesse vazio com o coração em pedaço. Eu já nem sei o que faço com a chama do amor latente, cada dia mais presente, no mês, na semana inteira. Saudade não é peixeira, mas corta o peito da gente. O adeus naquela hora doeu no meu coração. Foi triste a separação e quem parte também chora. Fiquei triste até agora, lembrei de que sou contente, quero sorrir novamente, não gosto de choradeira. Saudade não é peixeira, mas corta o peito da gente. Essa poesia que eu vou declamar agora, eu fiz em homenagem às mulheres. Por conta da violência que existe contra a mulher, o feminicídio, tudo isso me impactou e eu disse assim:
Mulher diz sim ao amor e não à violência. Aí, se você quer sempre mais, peça a Deus o que quiser. Peça amor, saúde e paz. Se você sabe o que quer, peça a Deus sua clemência para acabar com a violência que existe contra a mulher. Mulher quer felicidade, trabalhar e ter valor, mas também quer liberdade, seja aqui aonde for. Sonha e tem esperança e não perde a confiança de encontrar um grande amor. Quando encontra esse amor, é muita felicidade. Ora a Deus com mais fervor para afastar as maldades, afugentando o pavor, para nunca sentir a dor das grandes atrocidades. A Lei Maria da Penha chegou para ajudar o homem a pensar bem mais e não pensar em matar. Só o amor é capaz de unir todos os casais e nunca mais se separar. Se acabar a violência, a vida será melhor. Fluirá em evidência o amor, o bem maior. Ninguém ficará sozinho, somente amor e carinho e gotinhas de suor. Eu participei desse movimento também, Cordel Sem Machismo, porque é uma das coisas que me impacta é a violência masculina, que é muito grande ainda, infelizmente, e os feminicídios que têm acontecido. E como eu já fui vítima também de violência doméstica, né? Então eu me senti na obrigação de participar desse movimento Cordel Sem Machismo. É isso. E eu fiz essa poesia das mulheres também por conta disso tudo, né? Aí tem outra poesia que eu também fiz em homenagem ao nosso rei do Baião. E como sou forrozeira, não podia deixar de não fazer essa homenagem. E a gente sabe que ele é do dia 13 de dezembro e todo mês de dezembro eu sinto na necessidade de declamar essa poesia. A Nordestinação. Aí eu disse assim: eu sou xote, sou baião, chão batido da latada. Sou a noite enluarada, sou forró de Gonzagão. Sou aboio, sou canção, que alegra o nordestino. Também alegra um sulino quando chega em nossa terra um forró de pé de serra numa noite de São João. Sou o luar do sertão iluminando a mata. Sou água, sou a cascata, sou rio ou ribeirão. Sou a rima e oração, eu sou um verso inspirado. Sou cordel metrificado, faço parte. Sou a prenda, sou de fato, não sou lenda. Sou a nordestinação. Sou de Açu, Rio Grande do Norte. Meu nome é Paulo Varela, mestre Paulo Varela. E estou participando de uma filmagem sobre a minha obra e também sobre a cultura do Rio Grande do Norte. Ei, caboclo, vamos lá. Eu falo de nossas cabeças, de nossa maledicência, das coisas do meio rural. Eu falo do sofrimento, do chicota, do doente, do voo, do carcará. Eu sou Paulo Varela, poeta popular do estado do Rio Grande do Norte, natural da cidade de Açu, conhecida também como Atenas Norte Rio Grandense, devido há muito tempo lá se ter a cultura da literatura popular. Na minha terra nós tivemos grandes nomes, a exemplo de Renato Caldas, Celso da Silveira, e entre outros, muitos, né? E aí, com o tempo, a poesia começou a ficar um pouco sem muita atividade. E aí eu resolvi viver de poesia. Num dia, eu, em Açu, chego para a mulher e digo assim: vamos embora? E aí Ângela disse: para onde, homem? Você não tem emprego certo. Eu digo: mas vamos embora para a capital. Vamos fazer parte do êxodo, vamos ser mais um e vamos acreditar.
Aí ela me perguntou assim e disse: por que você vai embora? Está acontecendo alguma coisa? E eu lhe fui sincero. Eu disse: apesar de amar muito a minha terra, ela se tornou pequena para mim. Não posso mais ficar aqui. Porque aqui eu não vejo um futuro, a não ser me empregar pela prefeitura e viver de favores. Não, eu quero viver de arte. Quero criar os nossos filhos com arte. E expor o meu trabalho, eu acho que tem futuro. E sei que nós chegamos a Natal. Veja que situação. Muita gente que hoje está na poesia, pensa que no início era fácil. Não era fácil. Eu chego aqui com mulher e menino e sem ter um espaço para morar. Aluguei uma casa, estou lá, né? Mas eu tinha a intenção de movimentar o cordel aqui em Natal. E aí eu resolvi abrir esse espaço de cultura e eu tinha que me deslocar de Igapó para o centro da cidade todos os dias. E eu, numa brincadeira, perguntei a Ângela: Ângela, tu tinha coragem de morar lá no prédio? Ela disse: como é o prédio? Disse: não, tu não viste ainda não, mas vamos lá. Quando eu chego, onde hoje é o prédio da escola do IFRN, aqui na subida do Baldo, lá já tinha diversos artistas trabalhando lá. Tinha cooperativa de artes, tinha os grupos folclóricos, tinha os grupos musicais, tinha os grupos teatrais, tinha todo este movimento, já antes de Paulo Varela chegar. O que chega com Paulo Varela é a literatura de cordel. E aí eu consegui um espaço e eles me receberam bem, os artistas. João Pinheiro, a esposa, Dionísio, e muitos outros. E aí eu levei Ângela e Paulo Ângelo para morarem lá no prédio. Tinha uma falta de atenção do Estado pelos artistas que residiam lá, e a gente foi levando e com isso contribuindo para que o prédio não se depredasse, para que não roubasse as janelas, as portas. E nós artistas permanecemos lá, né, os primeiros até a expulsão da gente, que essa é a palavra, nós somos expulsos de lá pelo governo do Estado e ficamos fora. Eles não olharam que a gente tinha famílias. E aí eu chego a Natal. Chegando aqui, eu encontro poucas atividades com a literatura de cordel e participo de uma feira onde faço declamações, que ainda era uma novidade no Rio Grande do Norte ter declamadores. E aí eu começo a ser convidado para os teatros, para participar de eventos como o Projeto 6 e Meia, como o Pôr do Sol do Potengi, onde a gente se apresentava a literatura e o cordel para os turistas, apresentando a nossa verve como poeta. E aí eu me vejo na situação de criar um movimento, de de organizar um espaço onde os professores, né, que quase
todos eles são pessoas que gostam da literatura, que trabalham a literatura, e os artistas também, os poetas, as poetisas. E aí a gente funda um espaço chamado O Encanto do Cordel. E aí, após isso, nós começamos a atuar mais na literatura de cordel. Convido o poeta Abaeté, né, que inicia ali a sua produção literária, né? Os primeiros cordéis de Abaeté foram escritos lá. E aí a gente começa a divulgar. Também fiz umas apresentações da minha xilogravura, que são poucas, né? Eu não entrei muito na xilogravura, mas vinha desde o Crato, no Ceará, já me utilizando da técnica de entalhar a madeira, fazendo já as capas dos meus cordéis, eu mesmo fazendo. E aí a gente vê a coisa começar a arranjar mais pessoas interessadas. E sei que começa aí a saga da literatura de cordel no Rio Grande do Norte. Começamos a ir para cidades como Açu, passamos aí para Caicó, para Mossoró. E aí os poetas e poetisas foram tendo conhecimento de que existia um movimento cordelístico no Rio Grande do Norte. E aí eu sei que aí tudo começa aí. E hoje em dia nós estamos muito bem aparelhados em termos de literatura de cordel. Com o passar dos tempos eu vi a necessidade de não estar diretamente ligado à produção de cordel. Deixei até de produzir as minhas poesias um pouco, para me integrar mais à novidade que vinha surgindo. Chegou a época do CD, então eu precisava ter um produto para vender para o turista. Então eu fui a primeira pessoa no Rio Grande do Norte a fazer um CD comercial de causos matutos. E sei que essas coisas do CD e das minhas apresentações deram tão certo que eu chego a ser entrevistado pela Rede Globo num programa de grande audiência, né? E fui muito bem recepcionado pelo Jô Soares. Era para fazer uma entrevista lá de um bloco e eu terminei fazendo os 3 blocos, um programa inteiro. E aí a Rede Globo guarda esse material e só o exibe no dia que a Rede Globo completou 40 anos. Ficou lá alguns meses e eu me senti muito feliz, e até hoje isso me rende frutos, porque foi uma coisa excepcional. Até hoje as pessoas me cumprimentam, e quando tem acesso a essa entrevista com o Jô Soares, ele diz: rapaz, eu lhe vi no Jô Soares. Porque o Jô é uma coisa que fica para o país, que fica para o Brasil. E eu sou muito agradecido de ter feito parte. E aí eu continuo fazendo projetos de cultura popular. Começo a me envolver com as grandes feiras, tanto agropecuárias, literárias, como feiras de negócio no Rio Grande do Norte. E passo também a desenhar, a criar projetos de cenografia. E aí eu começo a agregar também diversas atividades de artistas nossos. Eu começo a ajudar e começo a me envolver. Hoje eu atuo em mais de 8 tipologias de arte. Hoje eu não só escrevo literatura de cordel, hoje eu pinto, faço peças esculpidas, faço xilogravura, e uma série de atividades. Me envolvi também com as manifestações folclóricas também. Já participei de grupos de boi de reis, né, ajudando eles, doando roupas, construindo espaços para que, e palcos para que a cultura se desenvolva. E esse é o meu trabalho. Hoje eu estou aqui, ó, no Galpão das Artes. Essa é a minha mais nova aposta. Essa máscara vem me acompanhando, e a minha ideia é que
que todos nós nos separemos dela, para que possamos nos abraçar, possamos nos aproximar mais, e eu acredito que esse tempo está próximo. E aí eu vou poder realmente abrir as portas do meu galpão para que as crianças entrem aqui. Eu ainda vislumbro, né? Aqui as crianças entrando, arrebanhadas pelos professores, as criancinhas pequenas, para conhecerem aqui o Museu da Literatura de Cordel, aonde eles terão oportunidade de assistirem palestras de artistas. Aqui eles também terão oportunidade de participarem como artistas dentro de projetos nossos que nós iremos fazer, para que esse galpão das artes seja um marco no Rio Grande do Norte, como foi o Encanto do Cordel, e que nós sejamos muito felizes e produzimos, né, para produzirmos mais. E eu agradeço muito essa entrevista, porque dá a oportunidade da gente colocar a cara a tapa e dizer: olha, nós estamos produzindo mesmo em plena pandemia, mesmo sem ter um cristão aqui dentro, mas eu venho passando diversos dias e meses, e aí é uma coisa produtiva sem ter uma renda sequer, mas procurando pelo menos ajudar a cultura do Rio Grande do Norte, que já é rica, só é mal olhada. Estamos vendo, aqui temos a região aqui da Zona Norte, aqui, a região metropolitana de Natal, vive sem incentivos. É preciso que se olhe mais, é preciso que se veja. Todos os dias, quando eu pego ônibus, que vou fazer alguma coisa, artisticamente, que vivo de cultura somente disso, e não quero outra coisa, a gente vê dentro do ônibus diversos artistas que ficam vagando de um lado para o outro, sem terem um olhar de alguém que saiba que ele é artista, que ele pode dar o melhor de si para o Rio Grande do Norte e para o país. Temos muito em todas as áreas. Mas esse é o meu Rio Grande do Norte. Então eu agradeço assim a minha terra. A minha terra, eu digo o seguinte: meu Açu, meu Bom Retiro, a fonte na qual me inspiro em motos e poesia. Eu em ti vejo a beleza, pois foi sábia a natureza te fazendo tão bonita. Meus olhos, quando te fita, me deixam extasiado. E eu me sinto contemplado em desfrutar sua riqueza, pois nosso Deus, com certeza, na hora que Ele criou, uma força o inspirou naquele instante de paz. Fez em volta os carnaubais, lhe deixando arborizada, e pelo um rio banhada com o solo que tudo dá. Bons barros para moldar, num processo criativo. Açu, tu tens um povo inventivo, que com arte se completa. Açu, berço do poeta, eu sigo a te admirar, e não canso de falar que Deus me presenteou quando por fim me criou dentre as belezas de lá. Assim eu falo de minha cidade. E aí eu escrevi também um reconhecimento à cidade de Mossoró. E eu escrevi assim: meu abraço a Mossoró, terra coberta de sol, nosso espelho potiguar. Tu tens um povo de sorte, sós terra de cabra forte, que não faz se acovardar. Em outros tempos então, corresse com lampião defendendo o que é teu, pois o Deus te escolheu para surgir, prosperar, ainda mais se adiantar, mudando essa nossa sina. Mossoró, esse teu tal prosperado, faz de ti elogiado entre as terras nordestinas. O Deus, como o seu padrinho, lhe reservou um cantinho para o modo tu se arranchar. Te deu de dote um tesouro, este negro preto ouro que faz da terra brotar. Mas sua maior riqueza vem do dom da natureza, que brota em ti todo dia. É seu povo, seu valor, um povo trabalhador, de fé em Santa Luzia. Eu tenho que fazer também um agradecimento
a capital do meu estado, a Cidade do Sol. E assim eu escrevi. Eu vinha lá do Vale do Açu, minha terra, onde nasci. E artisticamente aqui foi onde me criei. E assim eu escrevi sobre ela. Quando eu a avistei, ela já tinha uma certa idade. E eu, na realidade, tive uma queda por ela. Quando eu me aproximei dela, vi como era arrumada, com sua orla curvada, as ruas bem definidas, arbóreos nas avenidas, dando um toque especial. E ela toda contente, toda elegante e atraente, com o semblante sem igual. Nisso eu fui me aproximando, cada vez me apaixonando naquela atração fatal. E hoje eu sou feliz assim, pois Natal gosta de mim e eu te amo, Natal. Conversando aqui uma coisa, certa vez eu estava representando esse estado de São Paulo e o governador Geraldo Alckmin me ofereceu umas coisas lá para que eu ficasse lá ensinando em algumas escolas, que eu dava aulas lá em algumas cidades do Grande ABC. E aí, a convite da cidade de Olímpia. E aí ele disse: Paulo, você vai ter aqui casa, vai ter toda assistência para você ficar aqui. E eu disse: não, primeiro eu vou conversar com minha esposa. E aí, conversando com a Ângela, eu disse: Ângela, o que é que tu acha? Ela disse: não, a sua história é o Rio Grande do Norte. Eu acho que ela está certa. O que eu vou fazer lá em São Paulo? A não ser que me levem para apresentar a minha arte e depois me devolvam de volta para a minha terra. E eu estou aqui, no Galpão das Artes. Eu sou Fernando Antônio Soares dos Santos, filho de um casal paraibano, né, que vieram da Paraíba para Natal e aqui constituíram a sua família. E fomos criados no bairro do Alecrim, um bairro popular aqui da cidade de Natal. E lá na criação desse bairro, próximo à feira, próximo ao mercado, próximo à Praça Gentil Ferreira, era um espaço, era o palco dos artistas populares. Então a gente já foi criado desde criança, cruzando com esses artistas na praça, né, e nas feiras aqui da cidade de Natal. Então foi um dos primeiros contatos que nós tivemos com o cordel, né, e achávamos engraçado, achávamos interessante. E aí a gente foi crescendo, eu fui estudar no Padre Miguelinho, que é também uma escola no bairro do Alecrim. E que também na nossa caminhada, né, da Avenida 10, né, eu morava numa vila na Avenida 10, até o Alecrim, era comum encontrar esses artistas populares no meio do caminho. Né, principalmente quando voltava da escola às 11 da manhã, era comum encontrar uma roda, né, de cordel em frente ao Mercado Central na 11. E ali a gente parava e ficava ouvindo aqueles emboladores de coco, às vezes era violeiro, às vezes era o folheteiro. E a gente foi criado nesse universo, né? Depois eu fui para a escola técnica, fui fazer edificações, terminei o curso, fui trabalhar na construção civil, né? E aí fui tendo contato também com os trabalhadores da construção civil, muitos que vinham no interior, que gostavam de poesia. Então foi dentro desse universo que a gente foi se alimentando. E aí eu fui para a militância política, em 82 teve a campanha do PT, né, se usou bastante o cordel, vinham violeiros de Mossoró para Natal, para campanha, e a gente dialogou bastante. Aí eu entrei na universidade em 83, em 84 teve a ocupação da reitoria,
Na ocupação da reitoria, vários estudantes, a maioria inclusive residente, muitos inclusive vindo do interior, trouxeram nas suas bagagens o cordel e faziam essa poesia para retratar a nossa luta em 84. E 84 foi um ano também efervescente da luta pela campanha das diretas, pelas diretas já, e que também a poesia esteve muito presente, marcou com muita força aquele momento e a gente mergulhando ali. Neste ano também eu entrei na rede pública de ensino, fui ensinar, né, no estado do Rio Grande do Norte, e também nas minhas aulas eu me apoiava muito na poesia, no cordel, para trabalhar com meus alunos os conteúdos da disciplina, né? E aí na militância, né, fui para o sindicato dos trabalhadores em educação, fui atuar, e também dentro do sindicato a gente alimentava muito essa discussão da poética, né, colada com a luta, e isso aí, né, foi fortalecendo esse elo com a poesia. E aí eu fui escrevendo, que já vinha escrevendo há bastante tempo, fui escrevendo meus poemas, né? Na década de 90 eu participei de um concurso organizado pelo Sindicato de Saúde, fui vitorioso no concurso, e só, né, alimentando a ideia de que poderia escrever mais e perdendo a timidez e revelando para as pessoas o que eu produzia. Então foi mais ou menos o meu encontro com a poesia. Depois desse momento, né, a gente também nas batalhas, das lutas, aqui inclusive na época da ruptura com a CUT, o surgimento da CSP com lutas, né, aí veio a aparição da Casa do Cordel, e aí a Com Lutas ajudou bastante, fizemos eventos inclusive muito importante, né, nos primeiros anos do século XXI, né, e a gente fazendo esse trabalho, levando para as ruas inclusive a nossa luta, as nossas batalhas através da poesia, né. Em 2007 eu fui para São Paulo, né. Em São Paulo o pessoal daqui de Natal, né, da Casa do Cordel, que a gente tinha essa ligação já anteriormente, né, me pediu para entrar em contato com a Luzeiro. Eu fui na Luzeiro, né, ver a possibilidade deles enviarem cordel para Natal. E aí começou esse contato e eu comecei a frequentar a sede da Luzeiro, que é uma editora que tem uma tradição na edição dos cordéis, e a partir daí a gente criou um laço de amizade, e em 2008 eu procurei o pessoal da Luzeiro e disse que ia escrever um cordel, coisa que eu ainda não tinha realizado, né? Gostava de ler, levava para as salas de aula, né? Trabalhava com meus alunos, mas não tinha escrito. E como eu entrei na rede de ensino em São Paulo para ensinar sociologia, eu achei que era legal levar o cordel, já que os alunos gostavam muito de rap, que eu estava trabalhando na zona sul de São Paulo, que é o berço do rap, né, paulistano. E aí eu apresentei para os alunos essa ideia do cordel. Eu cheguei na Luzeiro e disse que ia escrever um cordel. Foi justamente naquele período da crise econômica que atingiu os Estados Unidos em 2008. Fiz o cordel, fiz com 32 estrofes, corri para Luzeiro para mostrar a Varnesi, né, e a Gregório, que era o proprietário da Luzeiro. Mostrei o cordel, eles olharam, gostaram bastante, mas pontuaram alguns problemas que o meu texto tinha. E eu ali calado, como um aprendiz, absorvi o que eles estavam apresentando e corri e fui reconstruir, né, os pontos que eles achavam que estavam falhos. Né, e aí reconstruí o texto, né, aumentei mais, porque na Luzeiro inclusive eles publicam com mais de 32 estrofes, e no final de 2008, mais precisamente no dia 28 de novembro de 2008, eu lancei o cordel A Turbulência Econômica, né? Foi um cordel que inclusive a partir desse lançamento eu mergulhei dentro do movimento cordeliano. Em 2008 vim para Natal no final do ano, trouxe os últimos 300 cordéis, fiz um lançamento na Casa do Cordel, e daqui mesmo de Natal, conversando com o Varnesi, avisando que o cordel havia se esgotado, ele perguntou se eu queria reproduzir mais o cordel, reeditá-los, ou se preferia fazer outro título. Eu disse, eu prefiro fazer outro título. Aqui em Natal, nas férias, eu organizei as Mulheres em Luta, né, que quando eu volto para São Paulo, em fevereiro, nós lançamos esse cordel no dia 8 de março.
né? Então foi a partir daí abriu-se, né, o ano de 2009 com esse cordel, Mulheres em Luta. Logo no mês de maio fiz o 1º de maio, logo em seguida fizemos já em parceria com o Varnecer, Homossexualidade, História e Luta, né? E neste ano mesmo fizemos assédio moral, né, é crime, fizemos a Educação Não é Mercadoria, a Arte de Lutar. Então o ano de 2009 foram várias publicações, todos produzidos pela Luzeiro, né? Em 2010, aí eu entro numa nova fase da produção de cordel, que foi justamente os cordéis sobre cangaço, né? Fiz o Jesuíno Brilhante, fiz o cordel sobre Lampião, depois Curisco, Jararaca, né? E depois em parceria as Mulheres no Cordel, né? Junto com o Varnecer. Então essa aí foi meu mar, né? Meu mundo, né? E eu avancei aí, né, em São Paulo, participando da Caravana do Cordel, que foi fundada neste mesmo ano, 2009. Era um movimento riquíssimo, com debate, com estudo, com pesquisa, né, com publicações. A Caravana do Cordel surge como um movimento escola, cujo objetivo é propagar o cordel e formar seguidores dessa arte centenária, procurando reforçar o valor itinerante da poesia popular em suas múltiplas manifestações. A Caravana do Cordel é um projeto coletivo, constituído por poetas cordelistas, repentistas, xilógrafos, músicos, pesquisadores e entusiastas da poesia popular. Com eventos realizados na cidade de São Paulo, na periferia, nas bibliotecas. Então foi um movimento muito rico e que só fez eu me aproximar mais ainda e passar a conhecer muita coisa do mundo cordeliano, né? Depois dessa fase em São Paulo, eu retorno para Natal. E quando eu retorno para Natal, eu volto a me reunir com o povo da Casa do Cordel, começamos a fazer eventos, seminários, estudos, né? Até em 2016, na preparação do Circo Natalense do Cordel, por vários elementos que aconteceram dentro desse movimento, né? Que as coisas que acontecem muitas vezes a gente fica sem entender, né? E aí a gente resolve constituir um novo espaço, agora um espaço que fosse coletivo, que tivesse a participação, né, de um grupo, em que esse grupo pudesse decidir, ou seja, não tivesse um proprietário. O espaço não fosse de um proprietário. Isso aí para a gente era importante para o movimento avançar. Foi quando a gente decide fundar a Estação do Cordel em 2017. E aí a Estação do Cordel em 2017, vamos entrar no 4º ano, foi de intensas atividades. Tanto nos eventos, nos shows, no sarau, né, como também nos estudos, né, com a realização do Circo Natalense do Cordel, que a Estação do Cordel abraça, né, a todas as edições que vieram pela frente, né, e também muitas palestras, muitos debates, ou seja, foram quase 4 anos de muita discussão, de muita preparação, e também avançamos nas publicações, né, começamos a publicar obras de poetas daqui da cidade natal do Rio Grande do Norte. Então a Estação do Cordel é justamente esse espaço que não se fechou apenas ao cordel, mas na Estação do Cordel nós começamos a interagir com chorinho, com samba de roda, com coco, com forró, né? Com um leque da diversidade artística da nossa cidade, né? Da cena artística da nossa cidade. Isso foi muito importante para mostrar que o cordel dialoga com o teatro, né, com um forró, né, com choro, né, com samba de roda, né, com o reizado. Então isso foi um elemento muito importante e agora durante esse período da pandemia a gente teve que se reinventar, ou seja, se apoiamos muito nas redes sociais, né, porque nós decidimos desde o início da pandemia em participar. Talvez a gente tenha sido um espaço que de fato decretou o lockdown, né? Que fechamos as portas, mas produzimos, né, bastante durante a pandemia com a live semanal que era realizada do Cordel em Movimento, né? Realizamos de março a outubro, né, todas as semanas com convidados do país inteiro para debater o cordel e o movimento cordeliano. Quando veio a Lei Aldir Blanc,
né, aquela movimentação para que inclusive o Congresso aprovasse a lei. A gente abraçou a ideia, fomos para frente, exigir que o poder público pudesse aplicar verba pública para os artistas nesse período de pandemia, e a gente via a valorização que a arte, né, tinha, a força que a arte tinha durante a pandemia, porque foi justamente a arte, né, que deu uma vazão para que as pessoas pudessem vencer esse momento da pandemia, e a gente entendia que o governo tinha que investir, né? Chegamos no final do ano, né, com os projetos de lei, né, para concorrer à Lei Aldir Blanc, e inclusive a Estação do Cordel, né, e seus membros conseguiram aprovar 15 projetos, né, que isso foi muito importante. E outra coisa, um avanço importante que nós tivemos também durante esse ano foi transformar o nosso espaço em um ponto de memória, né? E para isso a gente desenvolveu estudo, pesquisa, e terminamos com o resgate de Francisca de Assis Borges, né? Uma violeira que sofreu atrocidade na década de 70, que morreu de forma misteriosa e que estava esquecida, né? Sua obra a gente consegue resgatar com a ajuda de pesquisadores, como, né, Zé Paulo lá de Guarabira, né, de várias colaborações de pesquisadores, de pessoas que contribuíram muito para a gente fazer esse resgate, principalmente a filha, né, Cláudia Borges, né, para que a gente fizesse o resgate, quer dizer, uma memória que está sendo resgatada e que a gente aproveitou esse período da pandemia, inclusive o ciclo natalense, né, elegendo a Francisca de Assis Borges como a presidente de honra do 5º ciclo natalense do Cordel. Então foi uma intensidade. E as produções nossas também, dos vários membros, eu consegui escrever vários cordéis, inclusive aproveitando essa crise política no país, do dinheiro na cueca, do dinheiro no fiofó. Nós fizemos o Banco do Fiofó, né? Falando um pouco da situação política do nosso país e como os políticos tratam a verba pública do nosso país, colocando até no fiofó, né? Dentro da cueca. E fizemos outras histórias também, com um texto que inclusive eu produzi, né? Concorreu agora à Fundação José Augusto, foi escolhido, mas infelizmente eu tive que desistir, porque tinha um limite de que as pessoas só podiam aprovar 3 projetos. Como eu aprovei 5, eu tive que desistir de 2. Um deles foi o Cordel, que eu contava toda a história do Brasil, das lutas, das revoluções, né, na história brasileira, através do Cordel, né, que foi também produzido agora durante a pandemia, a partir de um curso que foi realizado sobre revoluções e revoltas, organizado pelo ILAESE. E a gente produziu esse texto e depois transformamos num cordel e que está aí para ser publicado, que vai ser publicado. A nossa educação não será mercadoria. Para conquistar o direito, ocupa a territoria. É preciso um movimento, fortalecer a ANEL, para que as nossas lutas não fiquem só no papel. Guarde logo na cachola o que diz esse cordel. Olá, eu sou Cláudia Borges de Oliveira, conhecida como Cláudia Borges. Sou poeta, cordelista, contadora de histórias, articuladora de eventos culturais. Sou natural da cidade de São Vicente, Rio Grande do Norte, contudo resido aqui em São José de Mipibu, onde recebi título de cidadania mipibuense devido aos serviços relevantes à cultura da cidade, né, prestados à cultura da cidade. Fiz para o Conexão Potiguar. Não, Potiguar Notícias. Deixa eu ver. Jornal Potiguar Notícias. O Cordel Popular de Cláudia Borges. Em 2011. Muita coisa aqui. Isso aqui é na Estação do Cordel. Um projeto Cordel na Praça. A Estação do Cordel vai à praça. Uma participação minha.
Aqui é um convite para receber o título de cidadania mipibuense. Eu recebi o título de cidadania mipibuense. Semana Nacional de Prevenção à Gravidez e Adolescência. Isso aqui nós fazemos assaltos poéticos com esse tema aqui. Nós vamos nas UBSs, uma turma, eu junto a turma, aí nós trabalhamos com paródia, com o meu texto, tudo caracterizado, aí chega assim, de vez, e nós fazemos o trabalho, levando a mensagem, né, da importância de se prevenir para não engravidar na adolescência. Esse aqui é meu, Jeremias, embaixo do Flores do Sertão. São José de Mipiboa, a história, ABC do Matuto Sertanejo, a história do sapo de Onha Cobra Mariquinha. Essas aqui são de minha autoria. Do mestre Esmerino Cassimiro, lá de São Paulo Protegido. Meu amigo, ator e diretor de teatro Rosinaldo Mundo, me presenteou com essa relíquia aqui, que para mim vale mais que ouro. Mas como eu amo demais. Fiquei feliz demais com esse presente, viu? Minha infância não foi, que se pode dizer, uma infância feliz, mas foi uma infância, né? Tinha, sim, muitas brincadeiras. Eu sempre fui aquela menina que gostava de fazer cultura. Eu fazia teatro, eu tinha meu grupinho de teatro com os meninos da escola. Eu fui Jesus Cristo, eu fui Maria, eu fui o anjo que anunciou Jesus, eu fui o Satanás que da tentação, eu fiz de tudo. Eu organizava os pelotões do desfile do 7 de setembro, fazia a mais bela voz de São Vicente, então sempre envolvida com essas coisas. Até os 12 anos de idade eu estava nessa onda aí de trabalhar com cultura mesmo sem saber o que estava fazendo. Desde o ventre, com certeza, eu fui embalada pelo som da viola da minha mãe. Eu nasci, cresci até os 8 anos de idade, influenciada pela minha mãe, Francisca de Assis, mais conhecida como de Assis, violeira, poetisa. Foi professora também, professora do primário lá na cidade, artesã também. Minha mãe fazia artesanato, fazia flores, grinaldas de flores para as moças pobres da região. Então, eu cresci vendo cantorias de viola na feira, vendo os cordelistas cantando, recitando. Minha avó, a mãe da minha mãe, contando histórias de Trancoso, embaixo de um pé de oiticica bem grande que tinha lá na minha cidade, nas margens do rio Luísa. Então, minha infância realmente foi recheada de cultura. Teve muita tristeza, muita coisa, muitos de sabores, mas também muita cultura. Essa verve poética, artística, cultural, ela vem da parte da minha mãe. Né? O meu avô Coriolano, que eu não conheci, e se conheci não lembro, ele tocava rabeca, era rabequeiro e viola. Então, minha mãe e o meu tio Francisco Borges, que se mudou para Paraíba, meu tio era um conhecido violeiro, né? Ele fundou a Associação dos Violeiros na Paraíba, Pré-Pop, Parnaso Recreativo da Poética Popular. Até hoje ainda está lá em Guarabira. Né? Hoje quem preside é o poeta Antônio Costa. Então, essa influência toda veio deles, né? Da minha família e das cantorias, das coisas que eu participava, porque era muito comum naquele tempo, nas feiras livres. Hoje é que se foi, né? Que a gente fica tentando resgatar, mas naquele tempo era muito comum. Nossa, até me arrepio. Importância, extrema importância. Para mim foi, eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu sinto ao ponto de memória, Estação do Cordel, por esse resgate. Quando eu dizia para as pessoas, eu sou filha de poeta, sou filha de violeira, mas eu não tinha embaçamento, as minhas palavras, eu não tinha como embaçar minhas palavras, porque eu me afastei muito cedo, né? Minha vida foi marcada pela tragédia, pela arte e pela tragédia, né? Então eu não tinha como provar que sou filha de poeta, mas com o ponto de memória Estação do Cordel na figura de Nando Poeta, do amigo pesquisador lá de Guarabira, José Paulo Ribeiro, né? E outras pessoas também começaram a pesquisar, se aprofundar na história da minha mãe e conseguiram montar um texto e cada item novo, cada coisa nova que chegava para somar as peças, montar as peças daquele quebra-cabeça, era uma surpresa para mim, porque eram fatos que até eu mesma desconhecia. Então isso foi de extrema importância, não só para mim,
como para a cultura potiguar, como para a história da mulher, né? Da mulher aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, do pioneirismo da mulher na poesia, na viola, em tempos tão terríveis para a mulher, como eram aqueles. Leandro Gomes de Barros, sem dúvida. Antônio Francisco, meu ídolo. Chechel, meu outro ídolo. Os contemporâneos, né? Nando Poeta, Rosa Regis, José Acassi. Nossa, são muitos. Aí vem o Augusto dos Anjos, que eu amo Augusto dos Anjos, o Sonês Augusto dos Anjos, Flor Bela Espanca, Vinícius de Moraes. Todos esses poetas aí tiveram grande influência na minha vida e tem até hoje, né? No meu vecejar. Eu estou aqui em São José de Mipibu, vai fazer 5 anos que eu mudei para cá. Então, desde que cheguei aqui, eu tratei de movimentar a cultura local. Eu vim para somar, e é o que eu tenho feito, né? Eu recebi título de cidadania Mipibuense justamente por isso, por somar a cultura da cidade, por agregar. Eu tenho realizado shows na praça, em praça pública, nas escolas. Eu tenho visitado muito as escolas, tanto daqui da cidade, como das comunidades, como das outras cidades também, com o cordel, com contação de histórias. Tem o projeto de levar o cordel na praça, só consegui fazer 2 vezes. Cantoria de viola, há mais de 50 anos que não se via uma cantoria de viola aqui em São José de Mipibu. Então eu trouxe a primeira cantoria de viola justamente para o Espaço Cultural Cordoteca Mopebu. E vamos falar desse espaço. Esse Espaço Cultural Cordoteca Mopebu é um projeto, um sonho, só que eu ainda não pude realizá-lo plenamente, né? Porque eu não tenho um espaço físico. Então, a assistência social, na figura de sua secretária, nossa secretária Suênia Abrantes, me cedeu o espaço do CRAS. Então, não posso dizer que é minha cordoteca, que é meu espaço. É o nosso espaço, é o espaço dos usuários da assistência social. É um lugar belíssimo, todo com mais de 4.000 cordéis, um acervo de mais de 4.000 cordéis, entre livros também, xilogravuras, CDs, e tem um palco belíssimo. O palco é batizado com o nome do poeta cordelista falecido aqui da cidade, Arlindo Isaías de Macedo, e esse espaço já recebeu poetas como José Acassi, Dorinha Timóteo, Eva Potiguar, Felipe Pereira e Chico Sobrinho. Então nós já realizamos vários eventos, né, nesse espaço da Cordoteca. E é muito importante. Já participei também do projeto Câmara Cultural, que não é de minha autoria, mas eu tive participação como coordenadora da parte do cordel, de literatura de cordel. Eu estive, ano passado, em várias escolas aqui da comunidade, da cidade e das comunidades, ministrando mini capacitações de cordel para os professores. Então, os professores repassaram para os alunos o que eles receberam, as informações que receberam. Os alunos fizeram os seus cordéis e a surpresa foi grande. Então, aqui, no final do ano passado, por essa época, aqui nesse mesmo espaço, a Casa de Cultura, nós estávamos realizando o concurso de cordel, do Câmara Cultural, que, como eu falei, não é de minha autoria, mas eu participei como coordenadora da literatura de cordel, que teve premiação de 1º, 2º e 3º lugar. E são muitos outros, né? O projeto do Alto Natal. Ele não é um projeto meu, mas é um projeto onde eu estou inserida até a raiz dos cabelos. É um projeto da assistência social, com o apoio da prefeitura, com o texto de Rosinaldo Luna e Cláudia Borges. Rosinaldo Luna é ator e diretor de teatro. Então, é maravilhoso o teatro, o cordel no teatro. Nós levamos, há 3 anos que nós estamos com esse espetáculo, mais de 10.000 pessoas já foram à praça pública para assistir, e ali nós temos o boi de reis, a capoeira, o maculelê, o cordel, as lendas da cidade, nós colocamos ali dentro, o artesanato local, as quadrilhas juninas. É maravilhoso esse espetáculo, o Alto Natal. E entre outros projetos que estão vindo por aí. O Natal do Menino de Rua foi um cordel que não seria um dos melhores, mas é muito bonito, eu gosto muito dele. Ele recebeu um destaque pela Casa do Cordel, melhor cordel 2016. Eu tenho até lá em casa o prêmio, o troféuzinho.
é o Natal do Menino de Rua, que ele fala de uma realidade, da realidade que nós vivenciamos hoje. Aí eu tenho Henrique Castriciano, Vida e Obra, que é um cordel com mais de 100 estrofes. Eu tenho Jairzinho, Furacão da Copa de 70 também, que é uma biografia. Eu tenho A Causa da Seca no Nordeste, que é um conto teológico de Câmara Cascuda, escrito na linguagem caipira, matuta. As Duas Faces do Sertão. Não, são muitos títulos, Janta, que não dá para lembrar agora, não. Eu acho legal, acho muito massa. É importante demais porque nós, artistas populares, nós lutamos tanto, né, para conseguir alguma coisa e finalmente a gente consegue, né? Tem um projeto nosso aprovado, então nós aí com a Estação do Cordel eu tive 3 projetos meus, né? O da publicação do folheto, o Culturas Integradas, onde nós vamos fazer um mini festival de cultura popular, o primeiro festival de cultura popular do Agreste, porque o meu plano era fazer em grande escala, mas devido à pandemia nós vamos fazer tudo pequenininho, resumido. E o Cultura Popular, né, também, que é justamente esse aqui que nós estamos gravando. Então, fico muito grata, todos nós ficamos muito gratas, porque a cultura precisa disso. Nós precisamos da cultura, todos nós precisamos de cultura. Tanto nós damos e recebemos. Nós vimos a importância da arte. O que seria de nós sem a nossa arte, né? E o que seria das pessoas sem os artistas para produzirem arte, né? Todo mundo sabe que a cultura foi o primeiro setor a paralisar suas atividades e com certeza está sendo o último a retomá-las, né? Tanto é que nós estamos voltando aos poucos. Então, nós estávamos distantes e ao mesmo tempo tão perto. As lives foram de extrema importância, estão sendo de extrema importância porque nos aproximaram mais e mais do público, né? Nós atingimos pessoas que nós não atingíamos antes. Nós participamos de eventos lá no Rio Grande do Sul, pelo Brasil todo, estando em casa, né? Então é triste realmente nós não podermos, as escolas fechadas, a gente não pode visitar as escolas, mas nós estivemos ali, produzindo. Ninguém ficou parado, todo mundo produziu, né? Não da maneira que nós queríamos, como deve ser, nada melhor do que olho no olho, assim, é muito gostoso esse calor humano, estar perto, abraçar, mas nós não paramos de produzir. A tecnologia foi de grande ajuda, está sendo de grande ajuda para nós superarmos essa fase. Eu nasci nas areias do deserto, beduíno errante do destino, entre mundos paralelos peregrinos, se sou homem e mulher, nem sei ao certo. Os meus pais foram rima, trova, verso, meus irmãos se perderam no caminho. Eu, um pássaro solitário e sem ter ninho, à procura do quê? Nem sei ao certo. Sou a bala que acerta e que não falha, sou a mão que afaga o sofredor, minha língua portadora do amor, corta mais do que aço de navalha, sou um grito que a paz não atrapalha, provedora de prazeres, doce sem fim, escondidos estão dentro de mim, anjo bom, virginal, doce canalha, sou quentura nas noites de inverno, sou a brisa que sopra no calor, sou um anjo mortal, sou protetor, sou prazeres ou malícias do inferno, tal qual ursa a seu tempo eu hiberno para despertar como loba, em pleno cio, uivando para a lua em desafio, neste ciclo animalesco e eterno, sou poeta que vive a fantasia, juriti que canta sua dor, alma errante sedenta de amor, sou tristeza, sou dor, sou alegria, sou prazer que sufoca em agonia, sou a lágrima que brota no sorriso, sou o mal que te leva ao paraíso, eu sou trevas, sou luz, sou poesia e sou Cláudia Borges também.